Olá, queridos irmãos, espero encontrá-los todos muito bem. Segue mais um vídeo da nossa série Estudando e Lendo Melhor as Escrituras Sagradas, conforme a metodologia ensinada pelo Ministério Prega a Palavra. Nossa oração é que esses estudos estejam de fato abençoando sua vida e o seu coração, para que você cresça e amadureça em todo o conselho de Deus. Então, nos acompanhe em nossa jornada aqui. Se você ainda não assistiu os vídeos da série que nós já começamos, peço que você entre lá no nosso canal, na plataforma do YouTube, Ministério Pregue a Palavra, e procure os vídeos anteriores, que fala sobre a importância das tarefas prévias, e não deixe de assistir, para que você possa compreender exatamente o que nós estamos proporcionando aqui por meio desses estudos de videoaula. Se você ainda não assinou o nosso canal, não deixe de se inscrever, ative lá o sininho e acompanhe as nossas notificações. À medida que novos vídeos forem sendo postados aqui, você vai acompanhando para que possa crescer e amadurecer em seus estudos. Um forte abraço! Vamos lá então estudar as tarefas prévias. É isso aí, meus irmãos. Vamos então começar o nosso tempo de estudo aqui no livro de Ruth. Hoje falando um pouquinho sobre a visão geral, e essa visão geral ela tem por objetivo interagir com as tarefas prévias, aquilo que nós buscamos e extraímos de informações por meio das tarefas prévias. A leitura do livro ao menos 5 vezes, as perguntas que nós deixamos para guiar aí o estudo, e no final uma interação para que possamos responder, né, um exercício que nos ajuda a responder a importância do livro de Ruth para toda a escritura, qual é a sua contribuição e como que ela interage com toda a escritura, apontando para Cristo. Dentro de visão geral, nós iremos trabalhar então, nesse primeiro momento, este primeiro vídeo, nós vamos trabalhar então sobre o que é importante, por onde eu devo começar os meus estudos de tarefas prévias, o que eu preciso saber para ler e entender o texto corretamente. Bom, primeiro, nós não podemos perder de vista, nos objetivos iniciais, que nós estamos buscando, como estudante e intérprete das Escrituras, o sentido intencional que o autor quis comunicar. Nós abraçamos uma hermenêutica histórico-gramatical, e essa hermenêutica ela se compromete, o objetivo dessa hermenêutica é se comprometer a estudar o sentido do texto, a revelar o que o autor quis comunicar por meio de uma série de ferramentas que nós utilizamos ao longo de nossos estudos. Então, não podemos perder de vista que o objetivo inicial de quando nós nos achegamos às Escrituras para estudá-las, nós devemos estar em mente que o que estamos buscando é a linha intencional que o autor quis comunicar. O ponto de partida é o sentido do texto e não o que nós achamos sobre o texto, mas o que o texto está dizendo e como o texto está dizendo, porque o texto é a palavra de Deus. Segundo, meus queridos irmãos, nós precisamos lembrar que devemos nutrir pensamentos que estão sendo dirigidos pelo texto bíblico para compreender a todas as escrituras, né? E vice-versa, né? A Bíblia ela está conversando consigo mesma, ela está o tempo inteiro explicando a si mesma. Então, nós devemos nos lembrar que ao buscarmos o sentido intencional do que o autor quis comunicar, nós precisamos nos lembrar que aquele livro não está isolado, ele faz parte de uma história maior, está alicerçado
em um enredo maior que aponta para a pessoa e obra de Jesus Cristo, né? A partir de Gênesis 3, né, depois da criação, o que nós temos é queda. E o efeito e resultado da queda só vai ser solucionado com a pessoa e obra de Jesus Cristo, que é a plenitude dos tempos, como Paulo diz lá na carta aos Gálatas, né? A plenitude dos tempos chegou, Jesus Cristo, nascido da mulher, então realizou uma obra salvífica para o seu povo por meio do seu sofrimento, morte e ressurreição. E então nós fomos inseridos nessa história, a história da redenção. Então toda a Escritura está apontando para esse momento, para a obra da redenção. Não podemos perder isso de vista, né? E literalmente isso vai nos levar à consumação. Então as Escrituras ela está conversando consigo mesma dentro dessa perspectiva: criação, queda, redenção, consumação. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia está mostrando para nós o que Deus está fazendo por meio da obra e da pessoa de Jesus Cristo para levar para si mesmo um povo santo, que será salvo por meio do sacrifício de Cristo. E, por último, nós devemos avaliar o nosso coração por meio do que o texto espera como resposta desejada, né? Toda a palavra de Deus ela é útil para nos ensinar, corrigir os nossos pés, conforme Paulo diz lá em Timóteo, 2 Timóteo, capítulo de número 3. Toda a palavra é útil, é inspirada por Deus e útil para corrigir a todo homem de Deus. Então, ao ler Ruth, ao ler Reis, ao ler Crônicas, ao ler os profetas menores, os profetas maiores, Salmos, o livro de sabedoria, que é Provérbios, Eclesiastes, nós precisamos, de fato, responder ao nosso coração por meio do que o autor está dizendo, como aquele texto aponta para a pessoa de Cristo e o que aquele texto necessariamente requer de nós como servos de Deus. Então, os objetivos iniciais, eles são para realmente colocar os nossos pés naquilo que é importante no estudo da palavra de Deus. Por onde começar? Devemos começar respondendo qual é o assunto do livro. Aqui não é a grande ideia do livro, mas nós precisamos, ao menos, responder o assunto que o livro está se comprometendo a dizer naquela história, no nosso caso aqui narrativa, se fosse outro livro, enfim, nós deveríamos poder dizer isso. E para dizer qual é o assunto do livro, nós precisamos, em primeiro momento, saber qual é o gênero literário que o livro está escrito. Por quê? Porque gêneros literários, meus irmãos, eles devem ser lidos de acordo com as suas regras. Está aí na tela o texto de Isaías 55, versículo 12. E todas as árvores do campo baterão palmas. Se eu leio isso fora do gênero literário a qual ele está escrito, eu poderei entender de forma literal. Árvores batendo palmas ao Senhor. De certa forma, isso de tudo não deixa de ser verdade, porque toda a criação aponta a obra magnífica de Deus nesse mundo, né? Mas nós sabemos que árvores elas não batem palmas literalmente, elas apenas expressam a sua beleza. Eu então preciso entender esse texto que está dentro de um gênero maior, que é profecia, mas eu preciso ler o capítulo 55 e ver se o capítulo 55 não está expressando algo poético dentro daquilo que ele está querendo comunicar. Para expressar que chegará um tempo de alegria extraordinária, a ponto de toda a criação, até mesmo as árvores, baterem palmas ao Senhor, né? Se eu não ler dessa forma, eu posso também ler
como se fosse uma ordem, que um dia todas as árvores devem bater palmas ao Senhor. Então, dentro do gênero profético que nós temos lá em Isaías, nós temos esse versículo expressando uma poesia. Eis a importância de entender o sentido do gênero literário. O livro de Ruth, ele é o que nós conhecemos por narrativa. E aqui, então, é onde nós iremos concentrar os próximos minutos para entender o porquê devemos começar sabendo sobre gêneros literários. Se o objetivo do meu estudo é chegar no assunto do livro, então eu tenho que partir do começo. E o começo é perguntar qual é o gênero literário que Ruth está escrito, né? Isso vai me ajudar, meus irmãos, a me livrar de alegorias, ou me livrar de superstições, ou me livrar até mesmo de considerações daquilo que eu acho que é racional, porque o texto ele tem as suas regras literárias, e essas regras elas irão me ajudar a pensar um pouquinho na importância daquilo que está sendo dito, né? Stuart Olyott, ele vai nos dizer no seu livro Pregação Pura e Simples que o verdadeiro estudo da palavra de Deus, a verdadeira pregação, ela exige primariamente que descubramos o significado proposital da passagem que estamos estudando, que estamos avaliando. Sem a descoberta do significado proposital, não é possível entender o que a mensagem de fato quis comunicar. E as narrativas, elas nos ajudam a pensar no sentido que o autor comunicou, o que ele comunicou. Então, Ruth é o que nós conhecemos por narrativas. As narrativas bíblicas, as narrativas históricas bíblicas que nós temos na Palavra de Deus, elas têm por objetivo mostrar seu movimento, aquilo que está dando ação à narrativa, né? O começo, algo é iniciado, então uma ação começa. E depois é introduzido um problema. Esse problema leva a um clímax. E esse clímax demanda uma possível resolução. Essa resolução eu digo possível porque ela pode ter tanto a sua conclusão como ela pode ter o início de uma nova ação que foi introduzida no texto bíblico. Isso é muito comum. Nós estamos observando Ruth, precisamos ver todos os 4 capítulos. A narrativa do capítulo 1, ela não se encerra ali, ela dá continuidade, então, no capítulo 2. Mas existe clímax no capítulo 1, teve problema no capítulo 1. O capítulo 2 trará novos problemas, levará a narrativa para novos clímax, mas a resolução, ela continuará sendo parcial. Ela chegará a uma resolução total quando a narrativa der por encerrado, ou seja, quando ela tiver concluído de fato o que ela quis concluir. E ela só conclui quando ela evidencia a ação de Deus frente à incapacidade humana. Narrativas bíblicas, elas têm por objetivo demonstrar que o herói da narrativa é Deus. Por quê? Porque Deus, ele atua naquele problema que foi elevado ao clímax, ele proporciona a resolução, tirando seus filhos daquela situação delicada, que por incapacidade humana eles não conseguem solucionar, mas Deus, sendo o grande herói da história, então proporciona uma resolução, algo que possa trazer esperança, né? Ou conclusão da narrativa. Então, gênero literário nos ajuda a pensar literalmente de como nós devemos ler o texto. Saber que Ruth é uma narrativa
eu já começo a olhar, o meu ponto de partida nos meus estudos vai se concentrar realmente naquilo que está sendo narrado. Começo da história, o problema que é introduzido, o clímax, o início da resolução, a resolução parcial ou a resolução total. Eu começo a ler a história como ela precisa ser lida, observando os seus personagens, observando aquilo que está introduzindo como problema, sendo introduzido como um problema, observando o clímax que esse problema está levando, tensionando a narrativa, justamente para demonstrar a incapacidade humana. E o resultado disso, a intervenção divina, a ação de Deus frente àquela incapacidade. Bom, gêneros literários são estilos de escritas usados na Bíblia e o conhecimento do tipo literário é essencial para a compreensão e interpretação do texto. Por isso que nós devemos saber qual é o texto literário, qual é o gênero, o material literário que aquele texto está escrito, que nós vamos estudar. Bom, nós temos aqui 3 observações que eu gostaria de compartilhar com vocês sobre a importância do gênero literário. A primeira é que gênero é a chave para entender o tipo de informação que o autor da Bíblia está tentando transmitir. Isso é o que diz Ben Witherington, terceiro, quando ele fala em seu livro sobre a importância de gênero, tá? Gênero é a chave para entender o tipo de informação que o autor da Bíblia está tentando transmitir. Se eu não observar o gênero literário, eu não conseguirei compreender o que o autor está tentando transmitir na narrativa de Ruth, na história de Ruth ou no livro de Ruth, tá? C.S. Lewis ele vai dizer a mesma coisa com palavras diferentes, até que você conheça o propósito e o tipo de texto que está lendo, você não conseguirá entender o que está sendo transmitido, você não conseguirá ler o texto corretamente. Então, C.S. Lewis ele diz a mesma coisa com palavras diferentes. Bom, terceira dica aqui que eu gostaria de dar frente a essas duas frases aí de C.S. Lewis e de Ben Witherington terceiro, é que os gêneros literários nos dá até mesmo regras, não apenas dicas, mas até mesmo regras de como nós devemos ler e interpretar o significado daquele texto. Então veja, é extremamente importante começar buscando o sentido do texto por meio da compreensão do que significa gênero literário, qual é o material literário que eu estou estudando aqui. E à medida que eu sei qual é esse material literário, então eu começo a buscar a compreensão do texto bíblico da forma correta. Eu não vou ter problemas aqui para fazer as perguntas certas e prestar a devida atenção no que o texto está querendo dizer, ok? Uma outra questão que nós precisamos nos lembrar, já disse aqui, mas seria importante lembrar, é essa frase, essa afirmação que o Gordon Fee dá junto com Douglas Sturt em seu livro Entendes o que Ler, na página 111. Eles dizem o seguinte: o enredo básico da história bíblica é este: Deus, o Criador. Então, ele está pensando naquela linha criação, queda, redenção e consumação. Deus, o Criador, criou o homem para o seu nome, a sua própria imagem, para que, como portadores, né? Aí onde está escrito portados, deve ser lido como portadores. Para que, como portadores de sua imagem, fosse seu mordomo na terra que ele criou para benefício do próprio homem. Então, ele está pensando no conceito de criação. Mas um inimigo entrou em cena e persuadiu o homem a corromper a sua imagem, ou seja, a imagem de Deus, né? E assim ele se tornou inimigo de Deus. Então, aqui ele está pensando no conceito de queda. O desfecho é a longa história da redenção, como Deus resgatou seu povo da prisão do inimigo e restaurou a sua imagem. Aqui ele está pensando em tudo o que aconteceu da queda até
a redenção na pessoa e obra de Jesus Cristo, que vai ser contemplada a partir dos evangelhos, e Paulo fala em Gálatas que é a plenitude dos tempos, né? Então, tudo que está em Gênesis 3 até os evangelhos, a pessoa e obra de Cristo, é o que Deus está fazendo para levar o seu povo a essa restauração, para que a imagem de Deus, de fato, seja restaurada no homem. O homem, então, tenha acesso novamente ao Senhor. E, por fim, aqui entra o conceito de consumação. Esse homem será restaurado e levado a um novo céu e uma nova terra. Então, o que o Sturte e o Fee eles estão dizendo é que nós devemos dar a devida atenção para toda história bíblica, todo o livro das Sagradas Escrituras, né? Reis, Crônicas, que são livros que muitas vezes nós não observamos pregações neles, eles também estão alicerçados dentro dessa história maior. Eles querem nos mostrar realmente o que Deus está fazendo na revelação progressiva de sua palavra, tá bom? Então não deixe de dar a devida atenção ao gênero literário que você está lendo. Cuidados importantes aqui para nós terminarmos sobre por onde começar. Primeiro, nós devemos nos lembrar que nós estamos em uma narrativa. Narrativas, em geral, não têm por objetivo ensinar doutrinas. Elas querem ilustrar algo que Deus realizou naquele momento com o seu povo, por meio de instrumentos que ele pôde ter utilizado, né, ou até mesmo a sua própria atuação ali, literal, naquela narrativa, naquele texto, naquela passagem que está sendo narrada, frente à incapacidade humana, às nossas limitações, à nossa miséria, a fraqueza, a nossa condição caída. Então, narrativas, elas não querem ensinar doutrina, elas têm por objetivo informar como Deus atuou na história. Nós aprendemos doutrina por meio de leis ou por meio de cartas que têm instruções, que têm ordens, que têm, enfim, um conjunto de regras, né? Por meio de imperativos e por meio de algo que nós podemos de fato viver, condicionar a nossa vida em realidade aquilo. Não é o caso das narrativas. As narrativas, elas estão trazendo a lembrança de como o caráter de Deus atuou naquela história, com aquele povo. Portanto, narrativas, nós não podemos fazer aplicações diretas. Não é possível fazer aplicações diretas em narrativas. Por isso que o texto de Davi e Golias não podem ser aplicados a nós. Nós não temos os nossos gigantes, como é dito por aí, né? Contas não são a semelhança de Golias. Lutas, dores, enfermidades, perda de emprego, isso tem nome. O nome está sendo dito, né? Perdeu o emprego e enfermidade. Não é Golias. Então nós precisamos lembrar disso. Narrativas não ensinam doutrinas. Elas têm por objetivo mostrar a atuação de Deus frente à incapacidade humana, como Deus foi glorificado naquele contexto, como o povo de Deus foi abençoado, e à semelhança disso nós devemos olhar para toda a Escritura para saber como vamos então entender o que Deus requer de nós frente àquilo que está sendo narrado, aquilo que foi narrado pelo autor bíblico, tá? Então, tome esse devido cuidado, não faça doutrina em narrativa. Isso é muito perigoso. Em geral, elas estão preocupadas em informar como Deus atuou na história. Elas querem ilustrar o que Deus fez frente à incapacidade humana, né? A miséria, o problema que a narrativa vai produzir. Segundo, as narrativas, elas querem relembrar o que aconteceu
não necessariamente o que deveria acontecer em todo o tempo. Não é porque Davi desceu lá no ribeiro, junto ao ribeiro, pegou 5 pedras e disparou uma primeira pedra que nós também devemos ir lá no ribeiro e pegar as pedras do ribeiro, 5 pedrinhas, né, e tentar derrubar os nossos possíveis inimigos, até porque os nossos inimigos, eles não são pessoas, né? Então, nós precisamos nos lembrar disso. Nós precisamos ter em mente que as narrativas bíblicas, elas não querem mostrar o que deve acontecer em todo tempo. As narrativas, elas apenas relembram a ação de Deus no passado, e isso deve produzir esperança para nós, porque Deus é imutável, ele continua trabalhando com o seu povo e para o seu povo, né? Então, isso deve produzir esperança para nós, não entender que a narrativa deve ser algo que está nos informando o que vai acontecer e como isso vai acontecer da mesma forma em nossas vidas. Não, não é verdade, tá? E por último, não podemos perder de vista que no final, toda a narrativa ela tem por objetivo mostrar que o seu herói é Deus. Por quê? Porque o homem, por melhor que ele seja, ele é incapaz de produzir soluções para aquele problema e o clímax daquele problema, né? Deus, ele atua de forma poderosa por meio daquela história que está sendo narrada. Ainda que a gente não veja literalmente em um versículo bíblico dizendo Deus fez isso, quando nós prestamos atenção ao gênero literário narrativa e às suas regras, nós aprendemos a ler a história, e ao aprender a ler a história, nós conseguimos enxergar por meio do contexto e por meio até mesmo do desenvolvimento da solução daquele problema que a mão invisível de Deus está operando ali. Então as narrativas, elas têm esse objetivo, elas têm esse propósito. Primeiro, não ensinar doutrina. Segundo, não mostrar que o que aconteceu vai necessariamente acontecer hoje nas nossas vidas, né? Então, não adianta você querer fazer o seu batismo, pedir para que o pastor faça o seu batismo lá no Rio Jordão, porque lá no Rio Jordão, quando Jesus foi batizado, o céu se abriu e o céu vai se abrir de novo sobre você. Não, isso não é verdade. Não gaste dinheiro e não procure essas coisas, né? Nós não podemos fazer aplicações diretas na narrativa, tá bom? E lembrar que no final da história, Deus é o seu herói. As narrativas bíblicas, elas querem evidenciar o caráter de Deus sobre o seu povo. É isso aí, meus irmãos. Ficamos por aqui. Em breve você verá o próximo vídeo, onde nós iremos trabalhar então as perguntas que devem nortear o nosso estudo, como a importância das tarefas prévias, tá bom? Um grande abraço, até o próximo vídeo.